Fala galera amiga, chegando nesse finzinho de noite para a gente destacar o Vasco que vem se preparando com afinco para os dois próximos jogos. Um no sábado contra o Volta Redonda, lá no Espírito Santo, pelo Campeonato Carioca. 3 dias depois, diante do Marcílio Dias pela Copa do Brasil lá fora, Santa Catarina. Semana vai ser longa e proveitosa para o Ramon Dias, encaixar as suas ideias e avaliar melhor as suas possibilidades. E aqui a gente vai iniciar mais um boletim pedindo ainda mais a sua moral. Se puder, vire inclusive um membro do canal e ajude também assim o nosso trabalho, seguir de vento e polpa nesta plataforma. Bom, separei alguns tópicos para a gente comentar sobre o dia de hoje. O principal deles foi o anúncio, o oficial da renovação do Pirata Pablo Verratti. O gringo assinou finalmente com o Vasco até o final de 2025 e com grandes possibilidades, diga-se de passagem, de prorrogar o seu vínculo por mais um ano, caso consiga aí atingir algumas metas pré-estabelecidas no contrato. A principal delas seria disputar aí grande parte dos jogos com a camisa cruz-maltina na temporada, e certamente vai conseguir, até porque o Verratti hoje é titular absoluto, não só pelo seu bom desempenho dentro da área, como um exímio goleador, como também pela carência da equipe em não ter um reserva à sua altura. Acho inclusive que o Vasco precisa aí se esforçar para ter mais um jogador para esta posição. O Campeonato Brasileiro está longo, cercado de contusões, cartões, e quem não tiver um bom banco de reservas vai dançar bonito. Ainda mais um centroavante como o Verratti, Sai o cara e quem entra. Mas enquanto não chegam essas peças aí, a gente tem que falar dos fatos concretos. E hoje, o volante Juan Sforza mostrou que está se ambientando ao Vasco. Sua alegria era nítida no rosto lá no treinamento no CT Moacir Barbosa, que a equipe realizou hoje pela tarde aqui no Rio de Janeiro, sob chuva, E se tudo correr como planejado, o jovem jogador poderá inclusive fazer sua estreia no próximo sábado, lá no Espírito Santo contra o Volta Redonda. O Sforza já está devidamente registrado e apto, e com isso, apto para iniciar a temporada com a camisa do Vasco. Esse jogo, aliás, meus amigos, como eu vinha comentando ontem, tem grande chance do Ramon utilizar aí uma equipe mais alternativa. O treinador está pensando ainda, mas descansar alguns atletas e dar a oportunidade a outros do plantel é uma situação que está sendo bem avaliada e bem pensada para este momento. Até porque o Vasco já tem a sua estreia marcada pela Copa do Brasil contra o Marcílio Dias para a próxima terça. E essa maratona de viagem, vai para o Espírito Santo, vai lá para Florianópolis, isso por si só já cansa. Isso seria aí uma forma de preservar também algumas peças importantes do elenco. O técnico ainda não bateu aquele martelo final, mas a gente pode ter aí sim caras novas, principalmente nas laterais e no meio-campo. A formatação do time também deve sofrer aí alterações, já que o Ramon gosta de utilizar os 3 defensores em clássicos, uns jogos assim mais pegados. A gente pode ter aí um retorno do esquema antigo e aí abrindo uma brecha para um jogador com características mais ofensivas, de fazer ali um trio de repente com o Verratti e o David, mais um outro jogador aí, inclusive se comenta aí até do Adson, ganharam uma oportunidade. Enfim, o Ramon está pensando aí os jogadores principais aí para jogar essa partida aí. Obviamente que o Vasco ainda não está classificado para as semifinais, mas vão ter aí 2 jogos teoricamente mais fáceis, contra o Volta Redonda e o outro contra a Portuguesa. Esse sim é um time que está lutando aí para entrar no G4, das semifinais do Carioca. Olha, mas vamos aguardar, porque amanhã ainda é quarta-feira e o Ramon vai digerindo aí com o seu filho, o Emiliano, o melhor Vasco para esses 2 cenários. E por falar no Marcílio Dias, até sexta-feira, mais tardar sábado, eu vou trazer aqui um colega de imprensa que cobre o Marcílio Dias aqui no canal para contar tudinho sobre o time catarinense, até para que você, torcedor, possa ficar a par do time que vai pegar o Vasco na próxima terça-feira. Características dos jogadores, principais atletas, pontos fortes, formação, enfim, um raio-x do nosso adversário, e é sempre bom a gente ficar a par, Sobre reforço, meus amigos, assunto que muitos me perguntam, Galera me pergunta diariamente, e aí, vai ter jogador?
não vai chegar mais ninguém, só vai chegar um, vai chegar dois, né? Até porque agora só tem especulações, né? Nada assim muito concreto. Ontem, inclusive, pintaram os nomes do meia Carlos de Penha, né, e do atacante, o Carlinhos, que joga aí no Nova Iguaçu. Mas proposta mesmo que é bom, até agora nada. Pelo menos as partes negam qualquer formalidade. E com isso, as expectativas da torcida ficam ainda mais mexidas. Até porque no dia 7 de março, fecha a janela, e hoje o Vasco precisa aí muito de um bom nome aí para o meio campo, para de repente revezar aí com o Payet, e mais dois atacantes, né? Para os lados de campo e para a reserva do Verratti. Como eu falava mais acima, Brasileirão é preciso ter banco. Machuca um Verratti da vida, um Payet, o Vasco não tem aquele jogador que possa entrar ali e dar conta do recado, né? Manter ali as características da equipe. E a torcida tem que ficar preocupada com razão, né? Hoje não tem como cravar quantos e quais posições que o Vasco vai realmente se reforçar. Óbvio que o setor ofensivo é a prioridade. O Ramon gosta muito de jogadores versáteis. Há indicativos nos bastidores, né, de que o Vasco esteja aí procurando jogadores assim, com essas características, que possam atuar aí pelo menos em duas posições e serem úteis ao elenco no decorrer da temporada. Alexandre Matos vem mapeando aí os possíveis alvos, mas precisa também contar, né, meus amigos, com a boa vontade da 777 em dar aquele ok final, aquela chancela, aceitar os valores do negócio. O Matos muitas vezes acerta com um determinado jogador, com seus empresários, e quando chegam os valores na mesa e as condições do negócio, né, as tratativas com os clubes acabam não indo adiante, né, e acabam sendo vetadas. Então, é um trabalho aí árduo, moroso, e o torcedor tem que cobrar mesmo nomes de mais qualidade para dar um norte, aí, um sentido a mais nesse elenco. Eu disse aqui no ano passado e vou voltar a repetir. O Vasco precisa de opções dentro do grupo. Há carências, né? Venceu o Botafogo, ótimo, tem competido bem contra a Fla-Flu, mas o Campeonato Carioca não é parâmetro, né? O Brasileirão é um campeonato longo. Precisa ter jogador, precisa ter um bom banco de reservas. Né? Caso contrário, vai ter que ficar aí recalculando a tal rota que o Paulo Brax fez no meio do caminho ano passado. A nossa sorte, que nessa temporada a gente vai ter o Ramon Dias por completo, né? Porque o Ramon na temporada passada chegou mais quase próximo do segundo turno e acabou salvando o Vasco. Porque se não fosse ele, não sei não, né? Complicado essa situação, mas o Vasco precisa, tem carências nítidas no elenco, e o Vasco hoje não tem um bom banco de reservas, né? O Ramon olha para o banco, para mudar uma partida, tá complicado. O Vasco tem um time, óbvio, precisa de uma ou duas peças ali naquele titular para dar uma engrenada, mas precisa de banco também. Bom, antes da gente encerrar, só dizer que o Vasco hoje também anunciou o empréstimo do atacante Paixão, cria da base, né, para o América de Natal. Ele teve uma oportunidade, acabou inclusive fazendo gol aí quando jogou de titular, quando jogou no time titular, né? Mas o jogador não ia ter muitas oportunidades no grupo principal. E com isso, ia acabar ficando aí meio que de escanteio, meio jogado, um talento desperdiçado. E a ideia do Vasco é valorizar os ativos, né? Então a ideia foi fazer ele rodar, pegar experiência, para que em breve possa aí retornar ao Vasco, ser mais útil. O Vasco já tem o Ryan, o Eric Marcos de garotos, né? E esse aí seria mais um aí que ficaria sem muitas oportunidades. Bom, galera, mas é isso aí. Continua aqui na espreita, observando, e qualquer fato novo sobre nomes de jogadores, principalmente, eu apareço aqui ou nas minhas redes sociais para a gente comentar e informar. Vou indo. Em breve estou de volta. Aquele abraço. Até amanhã.